Olá, meu nome é Marco Aurélio, sou professor doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, leciono na Unimontes e sou diretor da clínica Semesp e Inomed, aqui em Montes Claros. Hoje nós vamos falar sobre o TH no climatério. É um tópico muito importante, visto que várias mulheres padecem de muitas queixas nessa sua fase da vida. O que é o climatério e menopausa? Na realidade são coisas distintas. A menopausa é um marco dentro do climatério. E o climatério é a passagem da vida reprodutiva para a não reprodutiva e a parte da senilidade. Caracteriza-se pela falência ovariana, em que os ovários, como gônadas, param de fabricar os hormônios característicos da sua função, que são os esteroides sexuais. A menopausa, ela é um marco dentro do climatério e a média da mulher brasileira entrar na menopausa é 48 anos, mais ou menos 2 anos. A terapia hormonal é caracterizada como sendo o uso de substâncias químicas idênticas ou bioidênticas às elaboradas pelas glândulas do corpo com fins terapêuticos específicos. O climatério passa a ser uma questão de saúde pública, visto que, com o aumento da expectativa da vida, nós estimamos que 1,2 bilhões de mulheres ao redor do mundo podem estar no climatério e têm sintomas impactantes consequentes na sua qualidade de vida. E, obviamente, também é uma fase em que as doenças específicas da faixa etária estarão acometendo essas mulheres. No Brasil, 94 milhões de mulheres, 63 milhões dessas estão entre 35 e 65 anos, que é a idade do climatério. 67% dessas mulheres estarão na faixa etária em que terão sintomas. Qual é a importância da terapia hormonal? Nós observamos hoje que a expectativa de vida das mulheres é em torno de 80 anos. 30 anos, então, ela irá passar na pós-menopausa. Se ela entrar em torno de 48 a 50 anos de idade, 30 anos, então, ela vai ter o período dentro do climatério com privação hormonal. A sintomatologia será inevitável. O tempo será o responsável para o aparecimento dessa sintomatologia. Como indicações de terapia hormonal, nós temos o quê? Principalmente o alívio dos sintomas, os sintomas típicos da época em que ela está se privando desses hormônios que são importantes no seu equilíbrio neuroendócrino. Prevenção de doenças é uma fase também que a gente tem que intervir para ocasionar a prevenção dessas doenças. Melhora da qualidade de vida através das intervenções pontuais e holísticas que nós podemos observar nessas mulheres. Como sintomatologia, nós vamos observar que 85% das mulheres na perimenopausa e pós-menopausa irão apresentar algum tipo de sintoma. O sintoma mais prevalente é o fogacho e caracterizado também por uma onda de calor ocasionando suores na fronte. Essas mulheres são frequentemente acordadas por estes sintomas e elas passam a ter noites insones, noites mal dormidas, que irão refletir no cansaço, na irritabilidade e na depressão. Isso tudo culminará com outros sintomas, levando essas pacientes a ter uma diminuição da sua qualidade de vida. O hipogonadismo hipergonadotrófico, que é característico do período do climatério e menopausa, ele vai levar a alterações tróficas no epitélio genital, ocasionando o que a gente chama de síndrome urogenital, que a paciente manifesta nictúria, ardência, dispareunia, dor à relação sexual, vagina seca e, além dessa síndrome urogenital, as mulheres também podem apresentar doenças arterioscleróticas, porque o estradiol ele é protetor cardiovascular e também facilita um bom perfil lipídico. Vai diminuir o LDL, que é o mau colesterol, e aumentar o HDL, que é o bom colesterol.
Com isso, nós vamos aumentar o risco de ter infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, que são doenças que mais matam as mulheres no climatério. Então, são as chamadas sintomatologias tardia. É que na parte do equilíbrio ósseo, do aparelho locomotor, nós iremos ter, então, a osteopenia, a osteoporose, sabendo que nos primeiros 5 anos de menopausa, a paciente perde em torno de 50% do seu osso trabeculado, que é o osso que dá resistência ao impacto, produzindo então uma proteção contra a osteoporose. Todos esses fatores vão levar a uma diminuição da qualidade de vida e também da própria expectativa de vida. O climatério, a terapia hormonal nunca foi e nunca será uma unanimidade. A TH no climatério sempre deverá passar pela individualização com escolhas específicas. Como histórico, há muitos e muitos anos a terapia hormonal é estudada, por mais de 115, 120 anos. Em 1899, a Merck já usava extratos de ovário para tentar aliviar os sintomas climatéricos. Em 1929 foi isolado o estradiol e em 1933 disponibilizado comercialmente. Já em 1940, a FDA libera os esteroides para as mulheres fazer uso como terapia de reposição. A hormonoterapia passou por uma época negra, e essa época negra foi exatamente na década de 70. Porque nesta década houve uma associação inequívoca entre o uso do estrogênio isolado com a hiperplasia e o câncer do endométrio. O endométrio estimulado na reposição hormonal sem a proteção progesterônica aumentava a incidência de câncer. Vários trabalhos foram publicados e correlacionou-se então o uso da hormonoterapia com a probabilidade de apresentar maior incidência do câncer do endométrio. Com isso, muitas mulheres pararam de fazer o uso do estradiol. Foi um impacto negativo imenso. Nas décadas de 80 a 90, outros paradigmas surgiram, com os trabalhos de Ettinger e Whitehead, em 1980, que eles colocaram que se a paciente usasse, junto com o estradiol, a reposição de progestogênio, isso diminuía e zerava a incidência do câncer endometrial. Nessas pesquisas, demonstrou-se que os dias ideais para fazer uso foram 12 dias, não 7, nem 10, nem 14, são 12 dias, progestogênio sendo usado ciclicamente durante 12 dias. Essas pacientes não apresentavam hiperplasia e também nem câncer do endométrio. Vários estudos observacionais, também na década de 80 e na década de 90, começaram a apresentar cardioproteção acentuada com a redução de 30 a 50% das mortes por infarto agudo do miocárdio. Também houve inequivocamente uma melhora na osteoporose, com a redução das fraturas em torno de 25 a 30%, redução do câncer de cólon, câncer do intestino grosso, e havia uma melhora acentuada dos fogachos da síndrome urogenital. E a qualidade de vida dessas mulheres era realmente muito melhor. Nesta época, houve então um boom de prescrição. Muita gente passou a usar a hormonoterapia como sendo uma orientação para a prevenção das doenças cardiovasculares. Outros trabalhos foram surgindo e começaram então através de ensaios clínicos, que são diferentes, obviamente, em termos de força de associação do que os estudos observacionais. Os ensaios clínicos, quando tem uma amostra grande, eles fazem com que haja uma melhor tomada de decisão. O HERS-1 e o HERS-2, que foram as avaliações de estrogênio e hormônio para a ação cardiovascular, em 1992 até o ano de 2001, o HERS-1 e o HERS-2, o PEP Trial em 1995 e o próprio WHM 2002, junto com o KIPS em 2012, mostraram que poderia estar havendo um aumento do risco de doenças cardiovasculares.
Esses estudos experimentais, eles têm evidência A. São estudos extremamente importantes e que traziam uma certa insegurança para o uso da hormonioterapia. O PEP Trial em 1995, de Postmenopausal Estrogen Progestin Intervention, em 875 mulheres saudáveis, entre 45 a 64 anos, começou então a mostrar que o uso do estrogênio junto com o progesterogênio cíclico contínuo, após 3 anos de uso, melhorava o perfil lipídico, porém poderia aumentar o risco de doenças cardiovasculares. O Hershey, em 1992 a 2001, começaram então também com doença coronariana prévia. O resultado não reduziu as doenças cardiovasculares e aumentou eventos tromboembólicos e a colelitise. Então, esses estudos eram estudos confrontantes com a realidade de que se estava usando muito a hormonioterapia como forma de prevenção. Então, o que se concluiu é que se a paciente tinha alguma doença já estabelecida, ou seja, pacientes mais velhas, pacientes que já as coronárias estavam com comprometimento, elas nos primeiros anos de uso de hormônio poderiam aumentar a incidência de infarto agudo do miocárdio e a incidência de acidente vascular cerebral. O maior impacto realmente veio através do WHI, que em 2002 foi realizado através do Women's Health Initiative. Colocou inicialmente em dúvida todos esses estudos observacionais. Usa a hormonioterapia até 5 anos de menopausa, em que não existe ainda as doenças cardiovasculares instaladas, há um benefício cardioprotetor inegável. Então, houve o que a gente chama de conceito de janela de oportunidade. O que significa essa janela de oportunidade? É exatamente o uso da hormonioterapia nas mulheres. A coronária ainda não está comprometida pelas doenças cardiovasculares. Doenças cardiovasculares e TH, a doença cardiovascular é a principal causa de morte na mulher menopausada e é responsável por aproximadamente 30% de todas as causas de morte de doenças cardiovasculares. Como risco cardiovascular, os eventos cardiovasculares dependem, obviamente, da via de administração, como a dose do estrogênio empregado e também de como que se está colocando, qual o tipo de estrogênio que está sendo usado. Depende do estado de saúde prévio dessas usuárias, se ela já tinha ou não algum tipo de comprometimento, algum tipo de doença já instalada, e se esse início de reposição hormonal foi precoce ou tardio, porque se foi precoce ainda não existem as doenças instaladas, essa paciente vai se beneficiar. Se foi muito tardio, ela aumenta o risco, porque já existe uma coronária comprometida, uma carótida comprometida, então os riscos vão ser inerentes à própria doença de base, mas se você usar tardiamente, aumenta a incidência de infarto agudo do miocárdio e também de acidente vascular cerebral. Então, o que a gente tem hoje de evidência, grau A, é que se você usa a hormonioterapia no que a gente chama de janela de oportunidade, principalmente nos primeiros 5 anos, até 10 anos da menopausa, que é de 50 a 60 anos, então a hormonioterapia seria benéfica. E isso é muito interessante, basta a gente estudar um pouco sobre a plausibilidade biológica do 17-beta-estradiol. 17-beta-estradiol, sem dúvida nenhuma, ele é cardioprotetor, ele aumenta a enzima oxidonitrosintetase e com isso faz com que haja um aumento do óxido nítrico no endotélio vascular. O óxido nítrico é o mais potente vasodilatador conhecido. Um aumento da síntese de prostaciclinas, diminuição da síntese da acetilcolina, esses efeitos são cardioprotetores, são endotélio-protetores. O estradiol ele tem um efeito trombolítico. Muita gente acha que é ao contrário, que o estradiol ocasiona trombose porque faz uma analogia com pílulas contraceptivas. Não existe essa possibilidade. O estrogênio aumenta a plasmina e com isso faz uma digestão mais rápida do coágulo.
ele também faz uma redução da síntese do PAI-1, que é o inibidor do ativador do plasminogênio. E essa inibição de uma inibição vai refletir na melhora da coagulabilidade, uma dissolução mais rápida do coágulo através da ação da plasmina. Ele é angiogênico, ele faz com que haja uma melhora da vascularização do endotélio através da oxigenação melhor da vasa vasorum e também da proliferação desses vasinhos dentro do próprio endotélio. Há uma redução da oxidação do LDL, uma diminuição da lipoproteína A, há um aumento do HDL, diminuição da resistência à insulina, que é um fator muito importante sob o ponto de vista cardiovascular, diminui vários mediadores inflamatórios. Então, a resposta endotelial à placa, com a formação de uma inflamação naquele local e, consequentemente, adesão plaquetária, formação de trombo, formação do coágulo e infarto e também o acidente vascular cerebral, isso tudo o estradiol faz uma diminuição e reduz também a conversão da angiotensina, facilitando desta forma o controle da pressão arterial. Por todos esses fatores, nós temos que uma resposta ao estradiol, ele é cardioprotetor e endotélio protetor. Porém, quando você começa a usar o estradiol, você tem respostas diferentes. Nem todos esses organismos vão ter a mesma resposta, nem todos os vasos vão ter as mesmas respostas. Se um vaso já está comprometido, como este que vocês estão vendo aqui, esses vasos, obviamente, não vão ter a mesma resposta que teria quando você fizesse uso da hormonioterapia. A TH aumenta a mortalidade? Quem vive mais é quem é usuária ou quem não é usuária de hormonioterapia? Essa questão é muito importante porque se você imaginar que quem toma hormônio vive muito mais, 30%, 28% a 30%, do que quem não toma hormônio, independente da via de administração, de como foi administrado e das doenças pré-existentes ou não. Esta é uma realidade que a literatura nos mostra. Então, qual a correlação que nós temos entre terapia hormonal e mortalidade? Primeiro, vamos analisar o que é risco relativo e o que é risco absoluto. Muita gente ainda tem confusão sobre essa questão. O risco relativo é a chance de um evento acontecer. O risco absoluto é a ocorrência desse evento. Então, nós temos que analisar dois aspectos importantes. O risco relativo não pode ser correlacionado imediatamente ao risco absoluto, porque isso vai depender da prevalência da doença. Se a prevalência da doença é muito rara, o risco absoluto é quase zero. Se a prevalência, porém, é muito alta, o risco relativo passa a ser alto e, obviamente, o risco absoluto também. Então, a chance do evento acontecer acaba tendo uma proximidade entre o risco relativo e o risco absoluto. Um estudo muito interessante que foi publicado na Universidade de Palo Alto, na Califórnia, pelo Scheller Salpeter, demonstrou que ele quis saber se as mulheres que tomavam hormônio viviam mais ou viviam menos do que as mulheres que não tomavam. Daí ele fez uma meta-análise bayesiana. Essa meta-análise bayesiana é interessante porque é um método estatístico de você pode comparar estudos observacionais com estudos experimentais e daí tirar uma força de conclusão. Então o que ele fez? Ele exatamente examinou os resultados de várias meta-análises de estudos experimentais junto com estudos observacionais. E o que ele pôde concluir? Que as mulheres que estavam fazendo uso de hormonioterapia viviam 28% a 30% a mais do que as mulheres que não estavam tomando hormônio, independente de qualquer causa, independente de qualquer resultado. Isso é muito importante porque, na realidade, as usuárias de hormonioterapia
viviam mais, estavam vivendo mais do que as que não tomavam nenhum tipo de hormônio. Esse dispositivo aqui demonstra o risco de morte em relação à terapia hormonal. Vocês observem que no gráfico de 50 a 59 anos não houve praticamente nenhuma morte de acidente de infarto agudo de miocárdio, de doenças coronarianas. Quando a mulher vai envelhecendo, esse episódio começa a apresentar-se de uma forma mais intensa, principalmente no extrato de 70 a 79 anos, foi o que o Deborah Gai e outros estudos já demonstravam isso. As mulheres que tiveram acidente vascular cerebral, no extrato de janela de oportunidade que a gente considerou inicialmente na nossa palestra, de 50 a 59 anos, praticamente não houve nenhuma morte. De 60 a 69 anos, nós tivemos aqui em torno um grau de inversão, né, de sobrevida, passou a ter mais mortes. O tromboembolismo teve impacto, porque, obviamente, esse estudo se refere à via oral, então a via oral pode realmente impactar sob o ponto de vista de eventos adversos, mas se você usar a via transdérmica, isto é anulado, não existe esse aspecto. Chama atenção exatamente neste outro aspecto aqui, que são as doenças mamárias, o câncer de mama principalmente. Vocês observem que nenhuma extrato de morte associada à hormonioterapia com câncer de mama. Isso aqui é muito importante porque várias mulheres deixam de fazer uso de hormonioterapia com medo do câncer de mama. Esse dispositivo aqui é apenas nas usuárias de estrogênio isolado. Então, o estrogênio isolado não tem correlação com a morte por doenças malignas da mama. Então, quando a gente faz o consolidado, vocês vão observar o quê? Que no total das mortes, no extrato de mulheres jovens, né, não houve praticamente nenhuma morte associada à terapia hormonal, e no extrato global, juntando todas as causas, nós vamos observar que a mulher, quando jovem, ela está vivendo muito mais do que as que não tomam hormônio. Isso é muito importante, visto que demonstra o efeito protetor e de melhora da qualidade de vida que essas mulheres podem ter relacionados com a hormonioterapia. Outros estudos já surgiram, né, como o de Furberg, que fez uma revisão em que o hormônio, a terapia de reprodução hormonal, diminui muito o risco em mulheres jovens se ela começa a usar numa fase da sua vida que ainda não tem os efeitos deletérios da coronariopatia advinda da perda da produção do estradiol sobre o endotélio cardiovascular. Houve uma redução de 28% na mortalidade em mulheres usuárias até 6 anos após a menopausa. Esse outro estudo mostrou que 4.124 mulheres que, se você usar a hormonioterapia em pacientes jovens, essas mulheres terão uma melhora da sua sobrevida em termos de doença cardiovascular. Quando a gente faz a comparação de TH e evento morte, o que a gente conclui com todos esses estudos? Né? Que há uma redução de 30% da mortalidade se as pacientes são usuários da hormonioterapia antes dos 60 anos de idade. E essas outras doenças, o que nós podemos observar? Em relação ao câncer de mama, é muito importante. A terapia hormonal, uma das principais causas de abandono é realmente o medo de câncer de mama. Mas se a gente tem um risco 1, as usuárias passarão a ter um risco relativo de 1,2 a 1,3. Isso é muito pequeno a sua possibilidade de apresentar casos de câncer de mama. 8 casos novos para cada 10 mil. Você vai pegar 10 mil mulheres que estão usando hormônio, nós vamos ter 8 casos novos. E o que isso implica? Não é um risco considerável para você ficar preocupado com os benefícios óbvios que são muito maiores do que esse pequeno risco. E o que a gente observou na literatura?
que as mulheres que fazem uso da terapia hormonal, mesmo elas tendo um pequeno aumento desprezível, o que mais importante é que elas morreram muito menos do câncer de mama, porque são mulheres que fazem o diagnóstico precocemente, são mulheres que estão frequentemente consultando o seu ginecologista, estão fazendo o preventivo de uma forma mais intensa, mais intensiva, mais presente e, consequentemente, essa doença seria diagnosticada em suas fases precoces com índice de cura muito maior. E não há dúvida pela literatura de que o estrogênio isoladamente, quando possível usá-lo, nas mulheres obviamente sem útero, ele é protetor. As mulheres que tomaram estrogênio não usando progestogênio, elas tiveram menos câncer de mama do que as que não usam nada. Isso é a literatura que demonstra. Em relação ao tromboembolismo e terapia hormonal, nós vamos ter que o risco é de 2 a 3 vezes maior quando se usa a hormonioterapia, mas porém só quando se usa a via oral. O tipo de estradiol que você está usando, o tipo de esteroide e também o tipo do progestogênio tem influência marcante sobre essa questão. O risco absoluto leva a que nós vamos ter de 2 a 3 novos casos em 10 mil usuários. Também a incidência é muito baixa, mas se você quiser zerar essa incidência, basta usar a via transdérmica, que consequentemente não teremos aspecto relacionado com o risco de tromboembolismo. Contraindicações da terapia hormonal são muito poucas. Está listado aqui nesse dispositivo. Nós vamos ter câncer de mama, obviamente nós não vamos usar hormônio. O câncer de endométrio também é contraindicado, porque o tecido endometrial ele é sensível ao estradiol, ao estrogênio. Sangramento genital incerto, você não pode começar a hormonioterapia sem saber onde que está esse tipo de sangramento, podemos estar diante de uma neoplasia. Efeitos cardiovasculares adversos, evento cardiovascular, aliás, é diverso. Quando, por exemplo, a paciente teve recentemente algum tipo de evento, então ela já tem uma coronária comprometida, nós devemos reavaliar a possibilidade deste risco. Se ela teve um tromboembolismo recente, se ela teve histórico de tromboembolismo, não é contraindicação, você passa, obviamente, a obrigatoriedade de usar a via transdérmica oral, não. Se ela tem porfiria e neoplasias hormonodependentes, que é pulmão, fígado, ósseo, rins e pâncreas. Estas são as únicas contraindicações ao uso da terapia hormonal. E quando a gente preconiza o uso da terapia hormonal? Para o alívio dos sintomas da menopausa, melhora da qualidade de vida dessas mulheres, prevenção de doenças como prevenção da osteoporose, prevenção do câncer do cólon, câncer do intestino grosso, e aumento da expectativa de vida dessas mulheres. Então, sumarizando, nós vamos ter que as diferenças de resultados entre os estudos observacionais e os estudos experimentais, que são, obviamente, de impacto mais importante sobre a tomada de decisão, essas diferenças são em virtude dos desenhos, características de uma população, e não é que um seja melhor do que o outro. Mais de 40 estudos observacionais apontam benefícios cardiovasculares e exatamente quando se usa na faixa mais jovem, na faixa inicial do climatério, da menopausa, pós-menopausa, que a gente chama então de janela de oportunidade. Mulheres jovens na menopausa que usam terapia hormonal a longo prazo têm maior sobrevida global e, obviamente, menores chances de terem doenças cardiovasculares. As evidências atuais nos apontam que nessa janela de oportunidade, não só o aspecto de proteção cardiovascular, mas nós vamos ter diminuição das fraturas de fêmur e coluna, isso é uma evidência A, redução da mortalidade por câncer coloretal de 25% a 30%, a redução da incidência, isso também é evidência A, melhora na qualidade de vida da usuária, isso é evidência A, diminuição na mortalidade global dessas usuárias em 25% a 30%, isso é evidência A. Então a mulher que toma hormônio, ela vive mais independente de qualquer tipo
de doença que ela pode estar acometida, inclusive a maior incidência, entre aspas, do câncer de mama. Entre aspas, que eu quis dizer, porque é 8 novos casos em 10 mil usuários. Não se recomenda, infelizmente, até hoje, a prevenção primária para doenças cardiovasculares. Isso é evidência B. Mas só hormônio não basta, é necessário termos uma atitude diferente, uma atitude de vida completamente modificada. Você tem que prestar atenção numa boa dieta, uma dieta em que inclui bons alimentos, muitas frutas, verdura, fibras, evitar gorduras trans, evitar gorduras poliinsaturadas. E além desse aspecto, nós devemos ter o consumo de castanhas, consumo de um bom azeite, um bom vinho, para que esses efeitos antioxidantes possam ser importantes na produção da saúde. Evitar gorduras, evitar as feijoadinhas, evitar as picanhas gordas, isso é um fator muito importante também. Fazer exercício como uma abordagem holística da menopausa. Jamais fumar, porque o cigarro é uma arma e o tempo aperta o gatilho. Obrigado.